Sabe quando um medicamento que é essencial para a saúde traz junto um efeito colateral que, nossa, mexe com tudo? Pois é, a gente vai entender hoje como os glicocorticoides, que são conhecidos como esteroides, conseguem literalmente sequestrar os sinais de fome do nosso corpo. Eles transformam um tratamento que salva vidas numa verdadeira batalha contra o próprio apetite. Então vamos lá. É o seguinte, os glicocorticoides são tipo uma faca de dois gumes mesmo. De um lado da balança, a gente tem um tratamento super poderoso, fundamental para controlar doenças inflamatórias, autoimunes, essencial. Mas aí, do outro lado, o preço a se pagar pode ser alto. A gente está falando de hiperfagia, que é aquela fome que não passa, ganho de peso e uma desregulação neuroendócrina que bagunça completamente o nosso controle de saciedade. Tá, mas para a gente entender de verdade como esse sequestro acontece, a gente precisa dar um passo para trás. Vamos olhar para o centro de comando do nosso corpo, aquele que gerencia o estresse, a energia, é o famoso eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o tal do eixo HHA. E o mais incrível é que esse sistema é super elegante, sabe? Funciona como uma cascata, uma coisa leva a outra. Pensa só, o hipotálamo manda o primeiro sinal, o CRH, aí a hipófise recebe e fala, opa, entendi, e libera o ACTH. Esse ACTH viaja até as adrenais e pronto, elas produzem o cortisol. E o corpo inteligente. Para não sair do controle, o próprio cortisol, quando está alto, avisa lá no começo, ei, pode parar, já deu. É o feedback negativo. Perfeito, né? Beleza. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão. O que acontece quando a gente joga um balde, uma inundação de glicocorticoide sintético nesse sistema que é tão perfeitamente calibrado? Aí é que o problema começa. Aquele feedback bonitinho, ele quebra. A gente perde o controle. Então vamos dar uma de detetive agora. Como exatamente que esse excesso de glicocorticoide faz para dominar o nosso apetite? A estratégia é um golpe duplo e o alvo é direto ao nosso cérebro. A primeira parte do plano é o seguinte: eles pisam fundo no acelerador da fome. Lá no hipotálamo, eles dão um boost gigante no negócio chamado neuropeptídeo Y, o NPI. E olha, o NPI é simplesmente o sinal mais poderoso que grita para o cérebro comer. Com ele no talo, a vontade de comer vira uma coisa constante e intensa. Mas não para por aí. Além de acelerar, eles também cortam os freios. Sabe a leptina? É aquele hormônio que a nossa gordura produz para dizer para o cérebro: ei, já estamos cheios, pode parar. É o sinal de saciedade. Só que o excesso de esteroide causa o que a gente chama de resistência à leptina. É como se o cérebro ficasse surdo para esse aviso. O sinal de pare está sendo enviado, mas ninguém está ouvindo. Então, percebe o problema? É um ataque em duas frentes. De um lado, o cérebro está ouvindo um grito constante para comer. Do outro, o sinal que deveria dizer para parar simplesmente não chega. Isso cria a tempestade perfeita. É a receita para hiperfagia, aquela fome que parece que não tem fim. E se fosse só fome? Mas não é. A coisa vai além da quantidade. A qualidade da comida que a gente passa a desejar também muda. Sabe por quê? Porque esses medicamentos mexem lá no nosso sistema de recompensa do cérebro, na dopamina. E o resultado é uma vontade quase incontrolável por aquelas comidas bem gostosas, sabe? Ricas em açúcar, em gordura. Não é fome de preciso de nutrientes, é fome de preciso de prazer. É o que chamam de consumo hedônico. Ok, a gente viu o que acontece no cérebro. Mas esse descontrole todo não fica só na cabeça, não. As consequências se espalham pelo corpo inteiro. E é aí que o impacto metabólico se torna bem sério. Pensa no estrago em cascata. O fígado começa a traduzir glicose sem parar. O sangue fica com uma resistência enorme à insulina. A gordura começa a se acumular. E não é qualquer gordura, é aquela visceral, a mais perigosa. E os músculos começam a ser quebrados, o tal do catabolismo. Basicamente, o corpo entra num estado que é praticamente a definição de síndrome metabólica. Tá, o cenário parece bem ruim, né? Mas calma, existe uma defesa. E a boa notícia é essa: mesmo que não dê para parar o remédio, que é essencial, dá para construir um tipo de escudo para se proteger desses efeitos. E essa defesa vem da nutrição. Ela vira uma ferramenta de tratamento fundamental. E esse escudo nutricional se apoia em 4 pilares principais. Primeiro, mais fibras, para ajudar a gente a se sentir mais cheio, a ter mais saciedade. Segundo, proteína na medida certa, para lutar contra aquela quebra de músculos. Terceiro, escolher carboidratos de baixo índice glicêmico, para evitar aqueles picos de açúcar no sangue.
E por último, mas super importante, se manter bem hidratado, porque isso ajuda todo o metabolismo a funcionar melhor. E para fechar, tem uma ideia que resume tudo isso perfeitamente. O tratamento com glicocorticoides não pode andar sozinho. O acompanhamento nutricional não é um extra, não é opcional. Ele é parte essencial do tratamento. Quando a gente entende como esse sequestro do apetite funciona, a gente ganha poder para lutar de volta, para restaurar o equilíbrio e a qualidade de vida. E fica a reflexão, né? Será que a nutrição está tão integrada quanto deveria nos tratamentos hoje em dia?